Olá, meus amigos, estou aqui no templo Philae, que fica na região de Assuã, ainda no Egito. E esse templo tem 2.300 anos e é da época greco-romana, da época da gestão dos Ptolomeus, herdeiros de Alexandre o Grande, que conquistou o Egito, e depois da conquista romana, Júlio César, Marco Antônio. Não por acaso, esse templo é contemporâneo da grande, famosa e pop Cleópatra. Vamos conversar sobre isso? Vem comigo. O templo Philae é em homenagem à deusa Ísis, a deusa que representa o feminino, a mãe dos deuses no panteão egípcio, e que tem uma correlação muito interessante em termos de analogia com a Virgem Maria no catolicismo. O templo está muito bem conservado e ele ficava originalmente em outro lugar, mas em função da barragem de Assuã, que modificou o curso do rio Nilo, pedra por pedra foi transferido do lugar original para essa nova ilha. Para chegar aqui no templo é importante a gente planejar com antecedência, porque a logística não é muito fácil. Tem que pegar um barco, são 15 minutos de barco pelo Nilo, até chegar aqui na ilha onde está o templo Philae, em homenagem a Ísis, e que é da época da dominação greco-romana no Egito. Cleópatra é muito mais conhecida na história pelas suas façanhas sexuais, pela sua pseudo-beleza, do que por outros atributos muito mais relevantes e que estiveram na origem do seu poder. Segundo os historiadores, Cleópatra nem era tão bonita assim. É verdade, ela teve algumas histórias picantes. Ela casou 2 vezes com 2 irmãos. Ela assassinou os 2 numa disputa interna pelo poder no Egito. Ela seduziu e se envolveu amorosamente, teve um filho, inclusive, com Júlio César. E ela também se envolveu com Marco Antônio, que sucedeu Júlio César na disputa pelo poder romano, no triunvirato, junto com Otaviano e Lépido. E ela teve, inclusive, alguns filhos com Marco Antônio. Mas não é a beleza nem os contos eróticos de Cleópatra que realmente fizeram dela uma mulher incrível na história. Ela falava 12 idiomas, ela foi a única da sua dinastia que se preocupou em estudar o idioma egípcio, porque os outros Ptolomeus antes dela não falavam egípcio, falavam grego, que denota uma dificuldade de identificação, de afinidade, de proximidade com o povo. Ela estudou e conhecia profundamente astronomia, matemática, história. Ela era uma mulher muito culta, ela era uma estrategista e a grande ambição dela era manter a independência e o poder do Egito, e para isso ela era capaz de fazer qualquer coisa. Ela viveu na década de 40 a.C. e reza a lenda que morreu picada por uma cobra, mas há controvérsia, acredita-se que ela morreu envenenada, mas não picada por uma cobra. Pois é, meus amigos, já repararam que às vezes a gente pode se sentir um pouco injustiçado? Que nós temos uma série de competências, uma série de personas, uma diversidade de máscaras que mostramos para o mundo, mas que não são reconhecidas pelo outro. E aí muitas vezes acabamos por ser rotulados, diminuídos, sendo analisados de uma maneira muito mais restrita em função de uma única dimensão do nosso ser. Cleópatra era infinitamente mais do que apenas uma sedutora ou uma mulher bonita, mas essas competências ficaram meio que esquecidas, não ficaram para a posteridade. Qual é o segredo para a gente conseguir que a gente seja reconhecido efetivamente
em função dos nossos talentos mais profundos e os nossos talentos mais significativos? A gestão das máscaras, a gestão das personas. As pessoas se relacionam conosco em função do que nós mostramos para elas. Gerencie aquilo que você mostra, gerencie a persona, gerencie os papéis que você ocupa, que você gerencia melhor as relações com as outras pessoas. Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela reclamava muito: poxa, todas as pessoas se relacionam comigo, me colocando como frágil, me enxergando como insegura, mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa muito mais forte, eu sou uma pessoa muito mais decidida. Só que ela não percebia que a imagem que ela passava para as pessoas, o canal que ela utilizava para se conectar com as pessoas, era o canal da dependência, da infantilização. Falava com a vozinha assim: amiga, você pode me ajudar? Então o tempo inteiro ela se posicionava na vida de uma maneira que lhe reforçava a persona frágil. Se você quer ser reconhecida pelas pessoas como forte, como capaz de ser independente, de ter autonomia, você não quer ser super protegida, você quer ser respeitada, então você precisa mostrar essa faceta para as outras pessoas. Pode deixar que eu vou sozinho, não precisa me ajudar, eu consigo realizar. Quanto mais eu mostro a faceta compatível com a minha persona, melhor eu estabeleço conexões com as outras pessoas, de tal maneira que nós não teremos injustiças das pessoas me rotularem de algo que efetivamente eu não sou, ou me reduzirem a algo que eu até sou, mas que nem de longe é a minha totalidade. O que nós precisamos para uma vida equilibrada e virtuosa, o que nós precisamos é da gestão estratégica das máscaras, a gestão estratégica da pluralidade de dimensões que estão estruturadas na nossa vida emocional. Quanto mais plural eu for, e quanto maior a minha capacidade de realizar escolhas, de me posicionar no vínculo com o outro, de tal maneira que eu mostre essa minha diversidade de características, menos julgado, menos rotulado, menos eu vou ficar restrito e reduzido a uma única dimensão do meu ser. Eu também me lembro de um cliente numa empresa de consultoria que ele me dizia: puxa vida, todos os meus funcionários têm medo de mim, mas eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Eu quero que elas me respeitem, mas eu quero que elas se sintam à vontade, porque eu quero criar um ambiente saudável aqui na minha empresa. O que ele não conseguia perceber é que ele era um cara muito alto, tinha um vozeirão muito forte, e quando ele se relacionava, ele falava muito alto, ele era muito assertivo. E essa postura, essa atitude acabava por passar uma imagem de que ele é um cara agressivo, centralizador e que gerava medo nas pessoas. Então sinalizei para ele que ele precisava gerenciar melhor as suas máscaras e que ele precisava mudar o tom, se reunir com as pessoas talvez sentado e não em pé, porque ele era muito mais alto, acima da média, um cara com 1,90 m e poucos. Quando a gente mexe no sistema, nossa parte modifica o sistema como um todo também é modificado. Tem uma música de Gabriel Pensador que diz: muda que quando você muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente, e na mudança de atitude não há mal que não se mude. Portanto, mude suas máscaras, mude aquilo que você mostra, que com certeza você muda aquilo que volta para você. Faltou uma gestão de imagem para Cleópatra, para que toda a sua potencialidade, todas as suas competências, e não eram poucas, ela falava 12 idiomas, é uma coisa significativa. Faltou que as pessoas soubessem e reconhecessem todo esse talento que Cleópatra possuía. Que você possa ser reconhecido pela plenitude do seu ser e não por uma única faceta que acabe restringindo o olhar que as pessoas têm sobre você e as possibilidades de relação que você tem com as outras pessoas. Boa jornada!